Muito bem, então, sou a professora Elaine Ladislau e nós vamos aí dar início a esse curso de extensão que é Tópicos Selecionados de Geometria Diferencial, conhecendo um pouco mais sobre curvas e superfícies. Só lembrando que esse curso, a motivação foi que os alunos de engenharia geralmente têm algumas dificuldades de entender os objetos de estudo da disciplina de cálculo 2. Então, isso seria o início, né? E aí a gente tem que fazer o reconhecimento de algumas curvas aí que já são trabalhadas em ambientes um pouco maiores do que somente o que a gente viu lá em cálculo 1, que são as funções reais, né? De R em R. Agora a gente vai trabalhar aí num universo um pouquinho maior, tá? Então, essa aula 1 vai tratar aí de curvas, tá? E a gente vai entender, então, esses elementos da geometria diferencial. Só lembrando que a gente precisa de algumas ferramentas de cálculo e ferramentas também de álgebra linear, tá? Então, assim que possível, a gente vai dar uma pincelada em alguns tópicos para que vocês consigam aí relembrar os conteúdos, ok? Então, primeiramente, por que esse nome, né? Tópicos selecionados de geometria diferencial. Então, o que vem a ser a geometria diferencial? Bem, então, como eu falei, né? Essa geometria, né, diferencial, ela foi feita da junção de cálculo, né? Com a geometria, certo? Então, nasceu essa ciência aplicada, certo? Que geralmente, aí no caso, logo nos primórdios, ela foi muito utilizada para a parte de cartografia, né? Porque a gente sabe que a Terra é redonda, então a gente precisa de alguns mecanismos para fazer a localização de embarcações, né? Então tudo isso motivou e fez com que a geometria ganhasse um destaque especial na matemática, tá? Posteriormente, a geometria ela foi utilizada também na astronomia e principalmente na engenharia, certo? Então, um dos pioneiros foi o Pierre de Fermat, Isaac Newton e esse Christian Huygens, né, no século XVII, certo? Então, entre esses aí, o Fermat descobriu como encontrar as tangentes de curvas representadas algebricamente, certo? Huygens introduziu evolutas e involutas e descobriu e provou muitas propriedades de curvas utilizando esses conceitos. E o Newton foi o primeiro a investigar a curvatura por meio de cálculo infinitesimal, certo? Então aí a geometria ela é muito fascinante, né? Ela trabalha aí com curvaturas e torções de curvas e como que se dá alguns fatos sobre as superfícies também, certo? Bem, então vamos aí entrar aí realmente no nosso âmbito do nosso curso, né, que é tratar aí primeiramente das curvas, certo? Então, pessoal, aqui, como eu falei para vocês, né, a gente vai entrar num universo um pouco maior do que aquilo que a gente estava trabalhando em cálculo 1, que seria funções de R em R. Nesse caso, nós vamos trabalhar com funções que são definidas no intervalo da reta, certo? E estão tomando valores aqui num Rn, tá? Eu coloquei esse N aqui para simbolizar aqui somente o 2 e o 3, tá? Então, a gente pega um parâmetro dentro desse intervalo da reta, que a gente vai chamar aqui de t, tá? Então, esse t aqui é chamado de parâmetro. E a imagem, né, o alfa de t, que vai tomar valores aqui dentro desse ambiente, que pode ser no plano cartesiano R2, ou pode ser no espaço tridimensional, que é o R3, certo? Então, a gente chama esses pontos alfa de t, que vai ser um subconjunto do Rn, né? E isso vai dar o traço de uma curva para a gente, certo? Então, algumas nomenclaturas elas vão servir. No caso, quando o n for igual a 2, aqui, no caso a nossa curva tiver de um intervalo da reta para R2, a gente vai dizer que a curva é plana, tá? Porque ela vai estar identificada no plano cartesiano
E a gente vai conseguir identificar aí algumas coisas de cálculo 1 mesmo. A gente vai conseguir aí. Quando n igual a 3, a gente vai ver aí então as curvas saindo de um intervalo da reta, chegando no R3, certo? E a gente já vai dizer então que essa curva ela já vai ser espacial, curva espacial, porque ela está chegando no espaço tridimensional, certo? Quando a gente está aqui nesse caso da chegada desse ambiente aqui do R3, né, quando a gente chegar nessa parte, eu vou só, assim, né, no caso, falar que alguns dos estudos da geometria diferencial calculam as torções, né, porque aí nesse caso já não tem só a curvatura. Teria a torção, que é o quanto a curva está torcendo, no caso, porque ela está saindo do plano, né, então quanto que ela está torcendo a partir dessa visão aí, a partir desse plano, tá? A gente vai ver alguns exemplos, não vai entrar no mérito da questão, mas só para vocês entenderem, tá? Aqui, no caso, quando a curva é plana, ela só tem curvatura. Quando a curva é espacial, ela já vai ter tanto curvatura como torção também, tá? Então, para que fique mais claro, pessoal, a gente vai estar sempre trabalhando aqui, ó, com uma função que vai sair da reta, tá ok? E ela vai chegar aqui, por exemplo, no R2. Por enquanto, o nosso ambiente de trabalho vai ser chegando aqui no plano cartesiano, R2, tá? Que é aqueles que você já conhece, tá bom? Então, aqui, a cada parâmetro que a gente for atribuir aqui para esse parâmetro real, a gente vai associar um ponto do R2, tá bom? A gente vai conseguir enxergar isso daí num exemplo a seguir. Então, são as chamadas curvas planas, como eu falei para vocês, tá? Então, essa curva alfa aqui, ela está saindo de um intervalo da reta e está chegando no plano cartesiano, no R2, tá? Então, aqui, ó, a gente vai associar um parâmetro, né, um parâmetro real, e ele vai estar chegando no R2. O R2 é composto de duas coordenadas, tá? Só que aqui nesse caso, a gente vai ter duas funções que a gente chama de equações paramétricas, porque depende desse parâmetro t aqui, ok? Então, a cada parâmetro, a gente vai conseguir associar aqui esse par ordenado, né, do R2, mas que estão diretamente associados com duas funções paramétricas. Só lembrando que aqui, ó, dizemos que uma curva parametrizada é uma aplicação diferenciável. Então, quando que essa aplicação ela é diferenciável nesse caso aqui? Quando as funções f e g forem diferenciáveis no parâmetro t, tá? Em relação ao parâmetro t. Então, é isso que a gente quer dizer. Então, sempre que a gente tem uma curva, a gente vai dizer que a curva está parametrizada porque depende totalmente desse parâmetro, ok? E essas equações paramétricas aqui, as funções paramétricas, elas são diferenciáveis, tá? Então, aqui, para vocês entenderem, a cada parâmetro t, a gente vai associar um ponto, que é o f de t e g de t. Quando a gente substitui aqui o parâmetro em cada uma dessas funções, a gente ganha um x e um y, tá? Que vai estar aqui plotado no R2. Então, como é que a gente vai conseguir definir o traço dessas funções, certo? Que seria a própria curva. É o que a gente chama de equação cartesiana, tá? A gente vê esse método, tem um método para encontrar a equação cartesiana, que é aquilo que você já viu em cálculo 1. Então, como associar essa função de R em R2 para uma função de R em R, vamos dizer assim. Então, a gente tem dois passos aqui, tá? Primeiro, a gente identifica as coordenadas, né? Ou seja, identifica o par ordenado com as funções paramétricas, certo? E logo em seguida, a gente faz uma substituição, tá? Então, aqui, por exemplo, suponha que a nossa função paramétrica seja dada por alfa de t igual a t mais 1, t ao quadrado menos 3. Então, em geral, só um detalhe técnico aqui é que o livro ele não vai sempre dizer qual é o conjunto de saída, aliás,
o conjunto do domínio e o conjunto do contradomínio. Ele não vai te dizer sempre. Mas aqui, como só tem um parâmetro, a gente já sabe que essa alfa aqui, ela sai de R e chega onde no R2, tá? Porque aqui está associando duas coordenadas aqui. Então, lembra lá de álgebra linear. Isso aqui é um vetor, ok? Como se fosse um vetor no R2, tá? Mas aqui no caso a gente vai associar como ponto mesmo, um ponto do R2, tá? Então, como isso está chegando no R2, a gente vai identificar aqui então as coordenadas do ponto x e y, tá? Então aqui o x é t mais 1 e o y é t ao quadrado menos 3, beleza? Aí então a gente tem um sistema. Onde for mais fácil você isolar o parâmetro para tentar... Na verdade o que a gente está querendo aqui é eliminar o parâmetro, tá? Então a gente isola o parâmetro t aqui nessa primeira equação, t igual vai ser a x menos 1, certo? E a gente vem aqui na segunda equação e substitui o valor de t aqui, certo? Então vai ficar y igual a t, que no caso t é x menos 1 ao quadrado, menos 3, certo? Desenvolvendo esse quadrado da diferença aqui, a gente chega na equação de uma parábola, que vocês já conhecem, certo? A concavidade voltada para cima, porque o A vai ser positivo, certo? E aqui, uma das nossas brincadeiras aqui vai ser utilizar o GeoGebra, tá? O GeoGebra, para quem ainda não baixou, eu convido que baixem para poder enxergar aqui o traço da nossa curva, tá ok? Então, deixa eu pegar aqui o GeoGebra. Vou apagar aqui. Então, tá aqui o GeoGebra, tá? Essa calculadora que alguns chamam. E aqui na entrada, pessoal, a gente pode ou escrever a função mesmo, tá? F ou alfa, qualquer coisa, F grande, tá? Vou colocar um F grande. Igual a... Deixa eu pegar aqui qual é a nossa função. T mais 1, vírgula, T ao quadrado menos 3. Certo? Então, aqui ó, na nossa janela algébrica, a gente vai ter aqui o desmembramento dessa função, né? Como se fosse lá em álgebra linear, né? O ponto inicial e o que seria um vetor diretor, que no caso não seria o vetor diretor, mas seria um termo que acompanha somente o parâmetro, tá? Então ele separa aqui. Mas, se a gente colocar aqui y igual a x menos 1 ao quadrado menos 3, dá exatamente uma sobre a outra porque é o mesmo traço, tá? É o mesmo traço. Então, aqui, para o GeoGebra, pessoal, a gente sempre quando vai utilizar aí a gente sempre vai escrever aqui na entrada a função, tá? Quando a gente clica o Enter, já plota aqui o gráfico, já naturalmente, tá? E algumas operações vão ser oriundas aí da linguagem C. Então, por exemplo, o expoente, né? O expoente a gente usa o circunflexo, a raiz quadrada seria o SQRT. Eu vou colocar uma mini apostila para vocês aí para ajudar nessa explicação sobre o GeoGebra, tá bom? Então, voltando aqui a nossos slides, tá? Então, você tem duas maneiras de colocar isso daí no GeoGebra. Ou coloca a forma paramétrica, né, da nossa função, ou escreve a equação cartesiana eliminando o parâmetro e deixando só o y em função de x, que é o que a gente já está acostumado, certo? Bem, vamos verificar aí um outro exemplo, tá? Lembrando que agora essas curvas estão chegando no R2. Se isso aqui fosse uma função de R para R, a gente saberia que isso aqui não seria uma função, mas nesse caso aqui porque
a gente está pegando o intervalo da reta e associando o R2. Então, essa curva está no R2, tá? Então, esboce e identifique a curva definida pelas equações paramétricas. Então, uma outra forma de você escrever uma equação, aliás, uma função paramétrica, é também identificar as coordenadas em função do parâmetro. E aqui, naturalmente, a gente já sabe que essa função, ela sai da reta e chega no R2, porque está associando aqui um par ordenado x, y, tá? Então, como que você tentaria aí fazer o esboço desse gráfico? Bem, uma maneira seria atribuir valores para o parâmetro. Lembrando que aqui essas equações, essas funções paramétricas aqui, ó, tanto x quanto y, que depende do parâmetro t, elas não têm restrição alguma. Então, você pode colocar qualquer valor para o parâmetro. Então, aqui no caso, a gente pegou valores negativos, o zero e valores positivos só para a gente conseguir entender o que está acontecendo com essa curva, tá? Claro que esse seria um método muito arcaico de você tentar esboçar o gráfico, tá? Então, só para vocês terem o conhecimento que você também tem essa técnica, igual como a gente faz também em cálculo 1, tá? Então, o parâmetro t igual a menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, que dá 4, menos 2 vezes menos 2, que dá menos 4, com esse menos vai ficar mais 4, que dá 8, ó. E aí você vai fazendo esse cálculo para cada uma das coordenadas. No caso, quando a função é real, a gente só faz um cálculo, né? Nesse caso aqui, você vai ter que utilizar o mesmo parâmetro, tá, pessoal? O mesmo parâmetro para achar o par ordenado. Então, aqui, quando o t for menos 2, ó, menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, esse aqui é um ponto da nossa curva, tá? Então, 8 menos 1. 8 menos 1 é esse ponto, que está associado ao parâmetro t igual a menos 2, beleza? Aí você vai, t igual a menos 1, faz o cálculo. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 2 vezes menos 1 dá menos 2, com esse menos fica mais, então dá 3. E o y, menos 1 mais 1, 0. Então tá aqui, ó, ponto 3, 0. Está associado aqui o parâmetro t igual a menos 1, tá? E assim você vai tentando plotar o gráfico com cada um desses parâmetros associando o ponto no plano cartesiano, tá? E depois faz a ligação desses pontinhos que vai dar a nossa curva, que nesse caso aqui é uma parábola, né? Com concavidade voltada para a direita, né? Certo? Mas a gente teria uma forma mais rápida? Sim, que seria achar a equação cartesiana dessa curva. Só um detalhe técnico é que nem sempre a gente vai conseguir a equação cartesiana, tá? Em alguns casos fica bem, quase que impossível encontrar a equação cartesiana, mas em alguns casos, assim, desse, por exemplo, a gente consegue tranquilamente, tá? Então, já identificou aqui as equações, né? O x igual a t ao quadrado menos 2t, o y é t mais 1, então fica bem mais fácil isolar o parâmetro na segunda coordenada, que seria isolando o t aqui da y menos 1, e a gente substitui aqui na primeira equação, que seria x igual a t ao quadrado, que seria t mais 1 ao t menos, né? Y menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes o t, que é y menos 1. Faz todas as continhas e chega aqui x igual a y ao quadrado menos 4y mais 3, certo? Isso aqui é a equação de uma parábola. Possivelmente no próximo vídeo eu vou falar de curvas tridimensionais e depois eu vou fazer um outro vídeo sobre cônicas, tá? Só para que vocês relembrem aí essas equações para não ficar meio perdido, tá bom? Mas aqui a gente poderia fazer o completamento de quadrados e identificar aí a equação padrão da parábola x igual a 2py ao quadrado. No caso aqui teria mais uma translação, certo? Então, olha só, lá no GeoGebra você pode colocar essas duas funções cartesianas, né, no caso entre parênteses, né, separado por vírgula.
Ou você poderia já identificar aqui essa própria função aqui lá na entrada e dar o Enter que já vai plotar esse gráfico aqui, certo? Então você tem duas maneiras aí para ficar associando os gráficos no GeoGebra. Bem, além dessas, no caso a gente está falando ainda de curvas planas, tá? A gente tem um outro método que é utilizar as coordenadas polares para identificar o traço da curva, tá? Então, a gente pega aqui um pedaço de circunferência só no primeiro quadrante, tá? A gente vai pegar aqui o raio igual a 1, tá? Centrada na origem, beleza? E a gente tem um ponto aqui nessa circunferência, tá? Esse ponto, ele tem as coordenadas x e y, ok? Isso aqui são chamadas de coordenadas planares, tá? X e y. A gente vai passar para as coordenadas polares, tá? No caso, as coordenadas polares, elas ficam em termos do comprimento desse vetor aqui, certo? E do ângulo que esse vetor está formando com o eixo das abscissas, tá? Que aqui a gente está chamando esse ângulo de T, e lembrando que o comprimento aqui é igual a 1, certo? Para facilitar os nossos cálculos. Então, lembra, se esse ponto tem as coordenadas x e y, então aqui, ó, esse pedacinho aqui desse triângulo eu já conheço, vale x, essa altura desse triângulo vale y. E eu tenho aqui um triângulo retângulo. E a gente pode utilizar as relações métricas no triângulo retângulo. Então, como que eu poderia associar esse x aqui em relação a esse ângulo? Né? Porque eu já sei quanto é que vale a hipotenusa, que vale 1, e sei que esse x aqui, ele está oposto ou adjacente ao ângulo T. Nesse caso, com certeza, ele está adjacente, né? Está tocando aqui nesse ângulo aqui, certo? Então, quem é das relações métricas que associa o cateto adjacente? É o seno ou é o cosseno? Nesse caso, você vai lembrar que é o cosseno. Então, cosseno de T vai ser cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa. Então, nesse caso, eu tenho que o x é exatamente cosseno de T. Eu estou fazendo essa continha aqui só no imaginário, mas vocês podem pegar aí um papel e uma caneta e tentar fazer esses cálculos aqui, tá bom? É importante vocês terem isso na mente. E agora, esse y aqui, que é o cateto oposto ao ângulo T, ele estaria relacionado ao seno. Seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 1, então a gente consegue verificar que o y é o próprio seno de t. Então, agora a gente tem um ponto em coordenadas planares, que seria x e y, e um ponto dado em termos de coordenadas polares, tá? Então, é isso que a gente vai ter que memorizar, tá bom? Aqui só um detalhe técnico, se a gente quisesse esboçar toda essa curva, né, toda essa circunferência aqui, a parametrização dela seria cosseno de t, seno de t, variando de 0 a 2π, beleza? Aí você poderia perguntar, mas por que a parametrização da circunferência não poderia ser seno de t, cosseno de t? Porque aí você mudaria a orientação da circunferência. Nesse caso, pessoal, perceba aqui, olha, que o parâmetro ele varia de 0 a 2π, né? Então, quando t for igual a 0, né, vai dar cosseno de 0, seno de 0. Cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. Então, está aqui o pontinho, certo? Começou aqui. Aí, vamos pegar aqui, por exemplo, π sobre 2, porque o ângulo está aumentando. Então, cosseno de π sobre 2, seno de π sobre 2. Quanto que é cosseno de π sobre 2? 0. Quanto que é seno de π sobre 2? É 1. Então, veio para cá. Então, significa que essa curva ela está se movimentando nesse sentido, que é o sentido anti-horário, tá? Se você quiser modificar a orientação, a gente tem que inverter, que vai ficar seno de t, cosseno de t, e vocês vão perceber que o sentido vai ser horário, tá? Mas, em geral, a gente utiliza no sentido anti-horário, ok? Bem, aí mais um exemplo para vocês entenderem bem essa parte de coordenadas polares, tá?
Desenhe a imagem da função f, dada por f de t igual a 2 cosseno t, seno de t com t, variando no intervalo fechado de 0 a 2π. Né? Então, aqui para você encontrar a equação cartesiana dessa curva, a gente tem que associar aí as coordenadas, né, com o par ordenado, x e y. Então, x é cosseno de t, o y é seno de t, tá? Só lembrando que quando a gente tem, só voltar aqui, ó, essa parametrização da circunferência, a gente sabe que tem a relação trigonométrica, né? Seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t igual a 1, certo? Então, a gente sempre tem que ter na memória essa equação trigonométrica. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente isola o cosseno e o seno, tá? Então, cosseno de t vai ser x sobre 2, o seno de t é o próprio y, e aí a gente sabe que cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, isso dá 1. Mas aí quem vai ser o cosseno de t ao quadrado? Vai ser x ao quadrado sobre 4. Mais seno ao quadrado de t dá y ao quadrado. Isso é igual a 1. E isso é a equação de uma elipse, tá? Onde o eixo maior dela está sobre o eixo do x, tá? E varia de 2 a menos 2. E o eixo menor seria sobre 1 aqui, que no caso varia de 1 a menos 1. E aí você plota então a nossa curva, que nesse caso é uma elipse, certo? Então, como eu falei para vocês, para que vocês não sintam dúvida, eu vou fazer um vídeo só sobre cônicas, para vocês relembrarem aí algumas equações importantes que a gente vai precisar nesse curso, tá? Para vocês não perderem muito tempo na hora de identificar essas curvas no plano, tá ok? Bem, pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Lembrando que a bibliografia é o Stuart, né? É o Cálculo volume 2. E o Guidorize, um curso de cálculo também volume 2. Lembrando que qualquer outro livro de cálculo 2, ele vai entrar exatamente nessa parte de curvas. Então, você pode estar aí associando um outro livro, texto, tá bom? Então, bons estudos e é isso aí. Não esqueça de dar o like no nosso YouTube, tá bom?